É provável que você já tenha ouvido falar essa história de que o vidro é um fluido em um estado de congelamento muito avançado, que teria uma temperatura de fusão muito alta. Isso é usado às vezes até como uma explicação meio mística, talvez, de que algumas janelas e vitrais de igrejas medievais têm a parte mais baixa, mais larga do que a de cima. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. A distinção em ciência dos materiais entre sólido e líquido é uma proximidade média das partículas que compõem das moléculas. Então os materiais sólidos são aqueles que mantêm forma e os materiais fluidos, líquidos ou gasosos são aqueles que não mantêm forma, eles se adaptam à forma daquilo que os contém. Os materiais gasosos eles se adaptam a qualquer forma e os líquidos se adaptam à forma respeitando ao campo gravitacional, já que aí a proximidade das partículas cria um efeito combinado macroscópico do campo gravitacional e ele tende a ficar com uma superfície preenchendo o volume. Dentro dos sólidos existem várias configurações de tipos de sólidos. O mais conhecido talvez seja aquele que tem a estrutura de cristal, né? O cristal é aquele que tem átomos regulares, então os átomos estão aos milhões, às vezes aos bilhões, todos periodicamente organizados. Os cristais não são aquilo que você imagina, um cristal de utensílio doméstico. Na verdade, o cristal, esse que se chama de utensílio doméstico, para fazer taças ou certos tipos de vasilhas, ele é vidro com óxido de chumbo para ficar mais duro e por isso fazer bordas bem suaves e bem finas, que é uma coisa que, sei lá por que, é considerado fino, elegante. O vidro puro, por sua vez, ele não é exatamente sólido nem líquido. O vidro é o que nós chamamos de material amorfo. As suas moléculas são organizadas de uma forma que não há uma periodicidade. Só que, por outro lado, ele também não está escoando na taxa necessária. Embora os materiais amorfos possam todos escoar, a semelhança do que acontece, por exemplo, com os metais sob tração, o metal é uma estrutura que tem retículos cristalinos, por exemplo. O metal ele tem módulos cristalinos, só que ele não é todo um cristal só. Ele é formado de domínios, de regiões em que o cristal é coeso e regiões intersticiais entre esses cristais. Quando você puxa um metal até o ponto de ele ser esticado, uma região elástica, quando passa da região elástica, ou seja, quando ele puxa e não volta mais a mesma quantidade, isso é sair da região elástica, entrar na região plástica, aí ele começa a escoar, quer dizer, os pedaços de retículo cristalino do metal começam a deslizar uns em relação aos outros e perder alguma parte da sua forma. O vidro não tem essas propriedades, ele é todo amorfo, ele não tem retículos cristalinos e ele pode escoar quando tracionado e ele também em princípio poderia escoar, mas ele dependeria de uma agitação maior das moléculas para escoar simplesmente com a força da gravidade. O pessoal de engenharia de materiais calcula inclusive que as temperaturas necessárias para o vidro escoar só com a força da gravidade de forma perceptível são várias centenas de graus. A temperatura ambiente estima-se que levaria alguns milhões de anos para o vidro realmente se notar escoamento do vidro, mesmo ele sendo um material amorfo. Então, o efeito que se observa nessas vitrais de catedrais ele não é fictício, mas ele é fictício essa interpretação de escoamento do vidro, porque nos tempos que seriam necessários para observar o escoamento do vidro seriam geológicos. A verdade é que nem todas as catedrais, nem todos os vitrais medievais apresentam esse comportamento. Então, para que o vidro realmente escoasse simplesmente com a força da gravidade, do ponto de vista teórico, ele precisaria de um tempo geológico, um tempo da ordem de milhões de anos. De fato, o que acontece é que provavelmente o processo de fabricação de lâminas de vidro medievais, eles não eram tão bons quanto os de hoje e muitas vezes, via de regra, as lâminas ficavam com espessura não uniforme. É fácil, já era fácil na época fazer algo reto, mas não algo reto que mantivesse as bordas paralelas. Então, por motivos quaisquer, estéticos ou de alguma inclinação pessoal, em geral os artesãos que montavam os vitrais colocavam a parte mais espessa para baixo. E isso dava essa impressão hoje, porque isso é verdade tanto que você vai notar alguns objetos de vidro mais antigos, inclusive egípcios, não apresentam esse fenômeno de escoamento. Então a conclusão é de que o vidro é um material amorfo, ele não é perfeitamente sólido de fato, ele não é líquido, ele está entre as duas coisas, porém não é isso que explica esse fenômeno, já que a sua taxa de escoamento, as temperaturas que seriam suscetíveis no ambiente normal, ele escoaria apenas em milhões de anos, uma escala geológica.
o vidro então está dentro de um conjunto de materiais que apresenta essa característica que nós chamamos de material amorfo, em que os seus componentes, as suas moléculas não estão organizadas, como por exemplo no cristal, ou em retículos de cristal, como por exemplo no metal. Bom, se você gostou dessa explicação, gostaria de propor alguma outra, pode deixar aqui nos comentários e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção. Vidro é um fluido? Take 1, episódio 25. Vou ser bem chato com você que a palavra é fluido. Oi? Fluido é participo passado de fluido. Nossa, que cara chato. A Lola fez barulhinho lá, mexendo no coxo. Porque é o seguinte, o coxo é meio raso e o focinho dela é meio comprido.